Que todas as bênçãos que estão aprisionadas, que estão atrasadas, que estão retidas, bloqueadas, que elas sejam despejadas de uma vez por todas sobre a sua vida e que esse vídeo traga luz para o seu entendimento. Nesse vídeo, você irá compreender o que acontece no mundo espiritual quando oramos e quando jejuamos. Acompanhe esse vídeo até o final, pois ele apresenta uma revelação impactante que pode transformar sua vida se você aplicar o que discutiremos. Aqui as pessoas nem imaginam que há uma relação entre o que realizamos com o corpo físico e o que acontece no mundo espiritual, mas a Bíblia nos proporciona esse entendimento em diversas passagens e deixa claro que há, de fato, uma relação entre o físico e o espiritual. Para compreender essa relação, vamos nos concentrar nesse vídeo em duas passagens principais que demonstram de maneira clara essa incrível ligação entre o físico e o espiritual em nossas vidas. O que ocorre no mundo espiritual quando jejuamos e oramos? Em Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 11, diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, disse Moisés a Josué: Escolha homens, saia e lute contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, lutando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e assim Josué desfez ao fio da espada. Nessa passagem, Moisés vai junto com Josué para a batalha contra os amalequitas. Enquanto Josué e os soldados de Israel lutavam no vale, Moisés estava posicionado sobre o monte com suas mãos erguidas para o céu, como vimos no versículo 11. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Houve um momento em que Moisés não aguentava mais ficar com as mãos erguidas, pois a batalha durou muitas horas. Moisés teve que contar com o apoio de Arão e de Hur para sustentar suas mãos em direção aos céus, pois esse ato era determinante para a vitória ou a derrota de Israel. Isso nos mostra que esse ato físico de Moisés fazia com que o sobrenatural de Deus agisse naquela batalha, fazendo com que o povo de Israel estivesse ganhando a batalha no mundo invisível por conta das mãos erguidas de Moisés em direção aos céus. Você pode pensar, se Deus vai vencer a batalha, ele simplesmente pode ajustar os dedos e acabar com tudo. Contudo, nesta passagem, Deus nos mostra que, para ocorrer a ação de Deus em nossas vidas, primeiro nós precisamos realizar a nossa parte aqui na terra, para que então Deus cumpra a sua parte nos céus. Assim Deus começa a agir quando concluímos nossa parte aqui na terra. Nessa história, a parte de Moisés era estar no monte com as mãos erguidas em oração durante toda a batalha. E Deus só fazia o povo de Israel ganhar, enquanto Moisés cumpria a parte dele. Esse ato simbolizava uma troca de conexão de Deus para seu povo, como uma conexão de internet. Se o sinal cai, a internet para de funcionar. Então, devemos estar sempre com as mãos erguidas em direção a Deus. Isto é, devemos estar sempre conectados com a fonte que vem do alto. O desafio é que muitos seguidores do cristianismo, devido à extensão das lutas, acabam desanimando e abaixam as mãos, interrompendo a oração. Rapidamente, a conexão é cortada e o mal prevalece. Dessa forma, nunca devemos interromper nossas preces, independentemente da batalha que enfrentamos, pois Deus, em breve, nos concederá a vitória. Podemos compreender que, de alguma maneira, há uma correlação entre nossas ações físicas e o que ocorre espiritualmente. O que fazemos com nosso corpo físico aqui faz a diferença no mundo espiritual. Outro ponto crucial é que Moisés nunca duvidou ou questionou Deus, simplesmente obedeceu sem hesitar. Quantas vezes Deus já indicou a direção a ser seguida aqui na terra, e nós não obedecemos ou duvidamos?
Quantas vezes Deus solicitou que abandonássemos um emprego, uma pessoa ou um hábito prejudicial e não obedecemos por não acreditar que Deus nos sustentará? Não devemos questionar quando Deus instrui a levantar as mãos. Não devemos discutir, dizendo que não temos como realizar isso. A verdade é que a obediência física resulta em libertação espiritual. Para identificar quando Deus está se comunicando conosco, basta observar quando surge um pensamento que exige ação e persiste em nossa mente ao acordar, dirigir, comer ou descansar. Se esse pensamento persistir, é Deus falando conosco. Portanto, devemos obedecer hoje. Muitas pessoas não expressam sua fé em Deus de forma física, acreditando que tudo está restrito ao intelecto, ao sentir e ao supor. Contudo, a passagem de Êxodo revela que Moisés, naquele momento, experimentou uma manifestação espiritual por meio de sua oração, associada ao ato físico de manter as mãos elevadas em direção aos céus durante toda a batalha. Alguns acreditam que não há necessidade de um gesto físico para obter respostas às suas preces. Pensam que já são suficientemente humildes, dispensando a necessidade de frequentar fisicamente uma igreja, pois Deus conhece seus corações. Acreditam que não precisam arriscar nada, pois se Deus quiser, realizará tudo por eles. Em suma, ao mencionar Deus, tudo é reduzido a aspectos internos e suposições, sem manifestações externas por parte do indivíduo. Contudo, se você disser "eu te amo" à sua esposa ou ao seu marido sem ações físicas diárias que comprovem isso, sua declaração de amor perde credibilidade. Como diz o antigo ditado, falar é fácil. Com Deus não é diferente. Ele deseja que demonstremos por meio de ações aquilo que dizemos a Ele. Esse mesmo princípio se aplica ao jejum, um ato físico que desencadeia a ação de Deus, liberando poder espiritual. Podemos ver isso no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, mesmo com quase 90 anos, mostrou o tamanho de sua fé ao jejuar durante todo esse tempo, devido às privações e dificuldades enfrentadas pelo povo de Israel naquela época. Isso evidencia que, ao manter comunhão com Deus, nos preocupamos com aqueles que enfrentam dificuldades e privações. Apesar de morar no palácio da Babilônia e ocupar uma posição de destaque, Daniel estava de luto pelo sofrimento de seu povo. Hoje devemos sentir o mesmo pesar ao testemunhar o sofrimento de tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Após esse período de jejum, um anjo do Senhor apareceu a Daniel, conforme registrado em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 14. Isso mostra que Deus enviou a resposta desde o início do jejum de Daniel, mas um principado demoníaco bloqueava o caminho do anjo. Somente quando o arcanjo Miguel interveio é que o caminho foi desobstruído. Isso nos leva a entender que existem demônios poderosos capazes de obstruir o caminho de um anjo, requerendo a intervenção de um arcanjo como Miguel para liberar a resposta. Jesus também mencionou essa realidade em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E, se você está enfrentando uma situação semelhante à de Daniel, onde suas preces parecem não ser respondidas, talvez seja necessário algo a mais. Daniel não perdeu a fé nem se deixou abalar pela demora na resposta. Muitas pessoas não obtêm respostas porque desanimam, tendo uma fé condicionada apenas ao que é visível. A verdadeira fé não desanima, pois reconhece a existência de uma batalha espiritual que exige perseverança para alcançar a vitória. Há uma guerra entre as forças angelicais e demoníacas, e cada um de nós desempenha um papel crucial na determinação do vencedor nessa guerra espiritual. O que fazemos fisicamente pode liberar o poder espiritual. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Quando temos essa certeza, agimos com confiança e naturalmente atingimos nossos objetivos. No entanto, quando a dúvida surge, automaticamente anula a fé, trazendo medo, ansiedade, preocupação e desespero.
Hoje o jejum vai além da privação de alimentos. Existem outras formas de alimentos neste mundo que anulam nossa fé e comunhão com Deus. Diariamente as pessoas se alimentam de notícias ruins, entretenimento vazio, mentiras, fofocas, mágoas e muitas outras coisas que bloqueiam a conexão entre a criatura e o Criador. Portanto, deixar de comer não é suficiente. O verdadeiro jejum envolve privar-se daquilo que afasta de Deus para receber respostas do céu. É necessário iniciar com uma ação física. Aqui na terra devemos orar e levantar as mãos, como Moisés fez. Jejuar, orar e perseverar, desconectando-nos do mundo, à semelhança de Daniel. Se você enfrenta desafios em sua vida, uma causa na justiça que não avança, uma doença que não desaparece, desafio você a fazer algo a mais nesta semana. Desafio você a realizar um jejum das coisas deste mundo durante 3 semanas, assim como Daniel, orando diariamente sem abaixar as mãos como Moisés fez. Pode haver algo bloqueando sua vitória e é preciso fazer a sua parte nessa batalha espiritual. Faça isso e pode ter certeza de que a resposta virá e algo sobrenatural acontecerá em sua vida. Agradeço por assistir a este vídeo. Se ele foi útil ou fez sentido para você, por favor, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber nossos próximos vídeos. Que Deus esteja com você e nunca se esqueça, você é mais que vencedor.